Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas videoaulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook, Professora Sandra Educação Integral, e também pelo nosso canal do YouTube, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. A nossa aula de hoje, ela faz parte de uma série de 5 aulas nas quais nós estamos falando sobre o tema do perdão. E na aula de hoje, que é a aula número 3, nós vamos falar sobre o auto-perdão, que é o perdoar a si mesmo. Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o conceito do perdão e os benefícios que a prática do perdão proporciona para a nossa saúde física de um modo geral. E na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de um outro aspecto do perdão. Nós vamos falar sobre o auto-perdão. O auto-perdão, ele é a capacidade de nos perdoarmos a nós mesmos. Então, gente, quando nós nos propomos a perdoar alguma situação ou algum sofrimento que alguma pessoa possa ter causado para nós, nós precisamos entender que para que esse perdão seja completo e efetivo e realmente duradouro, ele também precisa ser um perdão nosso, um perdão que perdoe também a nós mesmos. Aí as pessoas podem perguntar, mas como assim, né? Se é a outra pessoa que me fez mal, por que eu tenho que perdoar a mim mesmo, se foi a outra pessoa que causou um sofrimento para mim? Você deve se perdoar pelo tempo que você ficou guardando aquela emoção negativa. Porque a emoção negativa, ela desestabiliza todo o nosso sistema físico. Ela desestabiliza os nossos hormônios, ela desestabiliza a pressão arterial. Então, por esses impactos que essas emoções negativas que nós seguramos por muito tempo causaram no nosso organismo, é por essas emoções negativas e por esse tempo que nós seguramos isso é que nós pedimos e precisamos do auto-perdão. O auto-perdão, ele é a conclusão de todo aquele caminho, de todo aquele processo que se inicia quando nós estamos predispostos a perdoar alguém ou alguma situação. Quando nós falamos perdoar alguém, na verdade você não está perdoando a pessoa, você está perdoando, você está na verdade se libertando da sensação ruim que aquela pessoa ocasionou na sua vida. Então a pessoa, ela é apenas um meio, né, um mecanismo onde aquela emoção negativa se desencadeou em você, né? É a sua reação frente a algo que te aconteceu. Então, quando nós nos propomos a perdoar alguém, né, ou alguma situação, o caminho completo, ele acaba finalizando no auto-perdão. O auto-perdão é, digamos assim, o grau mais elevado de amor próprio que nós temos por nós mesmos, né? Amor próprio já está falando, é um amor por nós mesmos, né? Pela nossa divindade, por tudo aquilo que nós somos. Então, quando nós nos propomos a fazer o perdão, ele precisa ser completo. E para que ele seja completo, nós precisamos entender como que se processa o auto-perdão. Então, é o que nós vamos ver agora. Os especialistas em comportamento humano, eles dizem que quando uma pessoa perdoa alguém, na realidade, ela também está perdoando a si mesma. Está se perdoando por ter passado tanto tempo alimentando sentimentos ruins dentro de si. Então, essa é a proposta do auto-perdão. É para isso que o auto-perdão existe, para que a gente possa limpar, eliminar de uma vez por todas aquelas emoções negativas causadas
por alguma atitude de alguém ou alguma situação. Todo o processo do perdão, ele se inicia com a vontade consciente de libertar-se de uma sensação ruim criada por alguém e termina com o perdão de si mesmo. É um caminho duplamente libertador. Então, gente, para nós termos certeza de que o caminho do perdão foi concluído integralmente, nós precisamos passar por essas duas etapas. A primeira, perdoar aquela sensação ruim causada por uma determinada pessoa ou situação, e a segunda parte, perdoar a nós mesmos. Como é que a gente sabe que nós conseguimos perdoar a nós mesmos? Quando nós conseguimos esquecer aquela situação que causou o sofrimento. Então, gente, essa é a grande dica. Quando você perdoa e esquece, é porque você alcançou o caminho inteiro, você conseguiu concluir o processo inteiro, que é perdoar a situação, né? Perdoar o sentimento ruim que estava em você e perdoar a si mesmo quando você esquece. O que é o esquecer? Por que a gente esquece? Porque nós conseguimos tirar de dentro de nós, né, das nossas emoções e dos nossos pensamentos, todas aquelas sensações ruins que estavam prejudicando a nós por tanto tempo. Então, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu perdoo, sim, não tem problema nenhum, eu perdoo fulano de tal, mas olha, eu não esqueço, viu? Toda vez que eu olho para aquela pessoa, que eu vejo uma coisa que lembra aquela pessoa, eu lembro daquela situação. E aí eu falo, olha, então você não conseguiu fazer o caminho inteiro. Você não conseguiu fazer o processo do perdão inteiro. Então vai ficar aquela mácula dentro do seu corpo emocional, dentro da sua mente, que sempre vai te lembrar daquilo. E se você ficar lembrando daquilo, você vai alimentando aquela emoção novamente. Aquela emoção ruim vai continuar desestabilizando o seu sistema endócrino, vai continuar jogando na sua corrente sanguínea doses altas de hormônios do estresse. Então você vai ter grandes possibilidades de desenvolver enfermidades físicas. Então esse perdão, ele foi um perdão que não foi concluído na sua totalidade. Então, para que a gente entenda o processo inteiro do perdão, né? Ele precisa culminar, ele precisa chegar ao seu ponto máximo, que é o auto-perdão. E o auto-perdão a gente tem certeza que conseguiu fazer quando nós esquecemos, nós tiramos da nossa cabeça, do nosso coração, toda e qualquer lembrança negativa daquela pessoa, daquela atitude da pessoa ou da situação, tá? Então isso é muito importante ficar claro para que a gente possa realmente alcançar o máximo de benefício dessa prática do perdão. Outra coisa também, que às vezes o perdão é apenas para nós mesmos. Então, gente, às vezes não existe nenhuma situação externa que possa ter ocasionado esses sentimentos negativos no nosso chakra cardíaco. Às vezes, são situações que nós mesmos criamos para nós. Como é que a gente cria isso? É de forma inconsciente. Então, por exemplo, ninguém te fez nada de mal, ninguém te fez nada de ruim para você sentir raiva, nada disso. Só que a pessoa, por livre e espontânea vontade, começa a julgar alguém. Já está com essas emoções negativas dentro de si. Ou então a pessoa começa a sentir inveja pelo sucesso ou pelo desenvolvimento de outra pessoa. Pronto, essas emoções já estão dentro de si e começam a fazer o seu trabalho, que é desestabilizar todo o sistema físico da pessoa a ponto de
ao longo do tempo, desenvolver enfermidades físicas. Ou psíquicas também, né? Porque essas emoções, elas acabam atrapalhando, inclusive, o nosso bem-estar e a nossa saúde mental. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Outra coisa também, né? Às vezes a pessoa tem alguns hábitos alimentares que são prejudiciais para a saúde, né? A pessoa sabe, mas mesmo assim ela insiste, né, em manter aqueles hábitos não saudáveis. Isso também é uma forma de autoagressão e isso também acaba trazendo para dentro de si emoções perniciosas e que precisam ser libertadas. Então, tudo aquilo que você precisa libertar, na verdade, é o que você precisa perdoar. Então, nesses casos que eu falei agora, o perdão ele é necessário apenas para a própria pessoa. Então, como que ela pode fazer esse trabalho, né, quando o perdão requer apenas a si mesmo? Como é que ela pode começar esse trabalho, esse caminho? Quando você tem um trabalho de perdão para fazer somente para si mesmo, o primeiro passo que você precisa dar é o passo da aceitação. Você precisa se autoaceitar. Então, nesse ponto, é o primeiro passo para você poder fazer esse auto-perdão, quando você vê que a situação é somente com você, tá? Para você poder abrir essa porta do perdão, você precisa se autoaceitar. A autoaceitação, ela é uma virtude muito importante e com essa virtude nós conseguimos fazer contato com a nossa divindade, com a nossa alma, com o nosso eu superior, nossa divina presença eu sou, né, que são vários nomes para designar essa energia, esse grau de consciência que nós temos dentro de nós. Então, a autoaceitação é a porta que abre para esse contato. A autoaceitação, ela nos liberta da autocrítica, do autojulgamento e da culpa. Então, toda vez que nós sentimos crítica por nós mesmos, julgamento por nós mesmos e culpa, nós estamos nos agredindo de alguma maneira e de algum grau. Estamos nos agredindo. Isso vai causar mal-estar dentro de nós. Isso precisa ser libertado. E o perdão é a libertação. Então, nós precisamos nos perdoar. Eu vou deixar aqui com vocês um exercício para que nós possamos exercitar a autoaceitação. Esse exercício de autoaceitação, ele pode ser feito mesmo se você não tiver nenhuma situação para se auto-perdoar dessas que eu falei agora há pouco, né? Autocrítica, autojulgamento, culpa, mesmo que você não tenha nenhuma dessas emoções negativas, você pode fazer o exercício, porque esse exercício ele fortalece a sua relação com o seu eu interno. Então ele é muito importante e ele acaba ajudando a fortalecer ainda mais essa autoaceitação que nós precisamos ter por nós mesmos. E as pessoas que precisam fazer o auto-perdão, né, por terem essas emoções que nós comentamos, devem fazer também por muito tempo, né, pelo tempo que puderem, né, se dedicar a isso, para poder realmente fazer esse contato e conseguir fazer o caminho do perdão completo, né, que é o perdão que começa com o perdoar o outro, a situação, né, que o outro te causou, e terminar esse caminho, esse processo no auto-perdão. Então, realmente, quando a gente consegue fazer esse caminho inteiro, a libertação ela é muito grande. É como se tirasse assim um peso das costas. A gente não faz ideia como que uma emoção negativa pesa no nosso campo de energia, como ela obstrui a energia dos chakras e como ela deixa a nossa aura
sem brilho, ofuscada. É impressionante isso. Então, eu queria deixar para vocês esse exercício, que ele é muito fácil de fazer, muito simples e que dá para fazer assim em 2, 3 minutinhos você consegue fazer e os benefícios são muito grandes. Então vamos lá. Exercício para obter a autoaceitação, o amor por si mesmo e alcançar o auto-perdão. Então vamos lá. Você vai precisar estar diante de um espelho. Então você procura um lugar aí na sua casa que tenha um espelho. Se você quiser fazer esse exercício fora de casa, você pega um espelhinho de bolsa mesmo, ou então o espelho do seu carro, não importa. O que você precisa ter nesse espelho é conseguir enxergar os seus olhos, tá? Pode ser um espelho pequeno, não precisa ser um espelho grande, pode ser um pequenininho, desde que você consiga ver os seus olhos nesse espelho. Por que isso? Porque os olhos, eles são a janela da alma. Quando você quer ver uma pessoa, assim, a alma da pessoa é pelos olhos que você vê. Então, quando você quer fazer contato com a sua alma, é olhando nos seus olhos. É quando você quer estabelecer um contato com a sua divindade, é nos seus olhos que você tem que olhar. Então, aí você vai precisar do espelho. Então, quando nós olhamos para as pessoas, nós estamos olhando para a alma da pessoa. É o eu divino que nós estamos vendo através dos olhos. Então, você vai olhar no espelho, vai olhar para os seus olhos e aí você vai dizer em voz alta, se você puder, ou se você estiver na presença de outras pessoas, você pode dizer mentalmente, que funciona também. Você vai dizer 3 vezes essa frase. Eu sou sagrado. Eu sou sagrado. Eu sou sagrado. O que nós estamos fazendo quando dizemos isso? Nós estamos dizendo e reconhecendo a nossa divindade acima de tudo. Porque todo processo de energias negativas, de emoções e sentimentos negativos, não fazem parte da nossa alma, não fazem parte do nosso eu divino. Tudo isso faz parte do ego, da nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela às vezes acaba fazendo determinadas coisas que, por falta de conhecimento, não são nada positivas. Então, se a gente ficar preso nessas armadilhas do ego, personalidade, nós deixamos de caminhar e nós acabamos nos enrolando nessa energia assim, conflitante. Então, esse exercício vocês podem fazer logo de manhãzinha, vocês podem fazer ao longo do dia, à tarde, à noite, vocês podem fazer várias vezes por dia, tá? Sempre que vocês sentirem disposição para fazer e lembrando sempre, né? Pega um espelho, olha nos seus olhos e fala essa frase. Essa frase, ela vai ajudar vocês a fazer o contato com o eu divino de vocês. Com essa afirmação, com esse simples exercício, fica muito mais fácil para vocês darem o passo para concluírem todo esse processo do perdão que nós estamos vendo já há 3 aulas atrás. Então fica a minha sugestão para vocês. Nas nossas próximas aulas nós vamos continuar com esse tema, com mais exercícios e mais explicações de como a gente concluir esse processo do perdão que é tão importante e libertador, porque muitas vezes isso as pessoas não sabem, mas muitas vezes a nossa vida não caminha, as oportunidades não aparecem porque nós temos algo a perdoar, porque nós temos algo com que nos libertar. Então, gente, se a vida da gente não está fluindo com naturalidade, com espontaneidade, é porque existe algum entrave na nossa energia, principalmente no nosso chakra cardíaco, que está impedindo que essas oportunidades e
coisas positivas se aproximem de nós. Então fica uma grande dica para cada um de nós. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil para vocês, que vocês possam fazer esse exercício, possam fazer essa autoanálise com vocês, para a gente poder continuar na próxima aula esse processo e esse caminho. Então, gratidão pela sintonia de vocês e até o nosso próximo encontro.